Atos, capítulo de número 11, versos 19 a 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma das coisas que a internet, as mídias sociais, os meios de comunicação nos permite é nós conhecermos mais pessoas e, ao mesmo tempo, saber de algumas necessidades das pessoas. Então, nós temos necessidades que são nossas, enquanto membros da Igreja da Tijuca, e, ao mesmo tempo, nós tomamos conhecimento de várias necessidades de diversas pessoas que acabam acompanhando a igreja, quer seja pelas mídias sociais, YouTube e por aí vai. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam e dizem é a seguinte: eu quero encontrar uma igreja. Eu preciso encontrar uma igreja. Eu vou em uma igreja e eu não me encontro em uma igreja. Ou eu gosto de uma igreja, mas com o tempo eu desgosto da igreja, ou as pessoas da igreja se desgostam de mim. De uma maneira ou de outra, eu queria saber o seguinte: quais são as características de uma igreja às quais vale a pena ficar? Em um primeiro momento, parece que essa pergunta é uma pergunta um tanto que esquisita. Mas, se nós formos olhar hoje no nosso cardápio de igrejas, eu confesso a você que eu ainda fico impressionado com as coisas que nós encontramos. Tem de tudo. Recentemente, para vocês terem uma ideia, uma igreja na zona oeste do Rio de Janeiro, ela teve uma baixa na sua membresia em termos de frequência absurda. E aí, conversa vai, conversa vem, o que nós ouvimos é o seguinte: abriu uma nova igreja, dessas igrejas que são feitas para ter a cara, o gosto e o desejo também da juventude, e os dos novos velhos, o pessoal de 35 a 45, e essa igreja, quando abriu, ela teve acesso ao cadastro de vários membros de várias igrejas, e a chamada no telefone era a seguinte: o que a gente pode fazer para você se tornar membro aqui? Nós vamos marcar uma reunião dia tal, nós gostaríamos que você viesse. Lotou, como se diz lá no norte, apinhou de gente, e as pessoas, quando chegaram lá, era o seguinte: quem toca, quem faz parte do louvor, vem para cá. Quem gosta de ação social, vem para lá. Quem gosta de palavra, vem para cá. Quem gosta de trabalho infantil, vem para aqui. Quem gosta de cuidado com o idoso, vem para cá. E foram separando as pessoas por salas e começavam simplesmente a dizer o seguinte: você canta? Dá um lá aí, dá um lá, dá um lá. Agora canta. Qual música quer cantar? Canta? Então tá bom, você fica no culto de quinta. Você fica no culto de terça. Você gosta de trabalho social? Perfeito. Nós temos aqui várias ONGs que são da igreja, você vai trabalhar conosco. Desse jeito, meu amigo. Recrutamento, RH, não é nem recursos humanos, né? Recursos cristãos, RC total. Muitas pessoas perguntam: qual é a igreja que vale a pena ficar? Ora,
Antigamente, as pessoas se afastavam da igreja por questões doutrinárias. Se essa igreja acha que predestinação ao certo, eu não acho legal. Se não existe nesta comunidade batismo com o Espírito Santo, eu não acho legal. Se essa comunidade só privilegia milagres, eu não acho legal. Hoje, nós vivemos um ponto da nossa humanidade onde todas as coisas são caracterizadas por relacionamentos. Emprego. As pessoas saem dos seus empregos, na maioria das vezes, segundo as estatísticas, por quê? Porque não se deram bem com colegas de trabalho. E não é entrar em mérito se a pessoa estava certa ou errada, mas é só descrevendo a situação. De forma objetiva, o que mais acontece é isto. Então, nós saímos de empregos por questões de relacionamento. Saímos de igreja também por questões de relacionamento. Nós trocamos, ultimamente, nós temos trocado de faculdade, trocados de cursos, de carreira, não por questões de identificação ou não, até porque, infelizmente, hoje, muitos estudantes começam seus cursos sabendo o quê? Que não vão ter mercado de trabalho. Mas é porque aquele professor me persegue. É porque aquela turma não é uma turma que está no meu nível. Então, relacionamentos é a norma da casa dos nossos dias. E com isso, muitas pessoas se encontram hoje desigrejadas. O que é isso? É crente em Jesus, mas não consegue encontrar comunidade. Pelos mais diversos motivos. E muitas pessoas perguntam o seguinte: afinal de contas, o que é uma igreja? Igreja é o local onde você entra e entrega dinheiro e vai-se embora? Igreja é o local onde você canta, entrega dinheiro e vai embora? Igreja é o local onde você, na verdade, senta, ouve, finge que entendeu e depois vai embora? Igreja, na verdade, é o local onde eu posso utilizar meus dons e talentos, colocando Deus como meu agente, é Ele que está me mandando fazer. E depois simplesmente aquilo nunca me influenciou. Igreja você deve ficar para poder honrar a tradição da família. Igreja você deve ficar porque você se sente devedor de algum ministério dentro da igreja, que é o que atualmente hoje está-se muito em voga, quando o indivíduo diz o seguinte: lembra aquela época que você passou por isso, isso e isso? Agora chegou a hora do irmão me abençoar, e eu necessito receber do irmão dupla honra. É a franquia da fé. Ou eu agora estou saindo de uma igreja, vou para uma outra comunidade, e os irmãos que sentirem de Deus no coração o desejo de irem comigo, serão muito bem recebidos. E onde será essa comunidade? Aqui em frente. Aluguei aqui em frente. Senti de Deus no coração. Coisa mais antiga, mas que acontecia, e hoje acontece, já é até normal, pessoal vendendo igreja com porteira fechada. Já ouviu falar disso? Não ouviu falar? Sinto muito, não vou lhe escandalizar, porque eu nunca fiz isso, então a culpa não é minha. Mas a porteira fechada é o seguinte: o indivíduo é pastor de uma igreja, e ele sente de Deus no coração o desejo de ir embora. Aí o que ele faz? Ele anuncia a igreja. Estou me desfazendo de uma igreja com todo o rol de membros atualizado. Aí vem outro indivíduo e diz: mas como é que é? Como é que fica isso aí? Aí eles combinam lá o que tem que ser, aí ele é anunciado: está aqui conosco, fulano vai ser o novo pastor, etc e tal, o novo obreiro, o novo missionário, e que Deus nos abençoe. Beleza. Isso é tão antigo, que na década de 90, quando o reverendo Guilhermino Cunha era presidente do Supremo Concílio, aconteceu que membros de outras denominações, 2 pastores de outras denominações trouxeram isso.
E qual era o grande atrito entre os dois? É que o indivíduo que vendeu a igreja de porteira fechada, ele sentiu de Deus no coração o desejo de ir embora. Mas Deus também colocou no coração dele o desejo de plantar uma nova igreja. Aonde? Aonde? Não, um pouco mais de Chavado, quase que na esquina. Entendeu? Se você não olhar para lá, você não vê. E a briga era, se vendeu a igreja, não pode ficar na mesma rua, porque é antiético ficar na mesma rua. Vender a igreja, não. Tratar o povo como se fosse gado, não. Mas na mesma rua. No meio de tantas coisas, com igrejas fazendo recrutamento, com igrejas prometendo que você vai desempenhar seus ministérios, desde que você fique fidelizado ali, que você coloque no seu carro um adesivo desta igreja, que você marque no Face sempre tudo dessa igreja, que você, na verdade, seja um obreiro de tempo integral desta igreja. E tanta gente tem perdido dinheiro com isso, não pelos dízimos e ofertas que dão, mas pelo tempo que começam a dedicar integralmente a esses ministérios e deixam de trabalhar. Sabiam disso? Gente que chega e diz o seguinte: estou passando por uma prova, estou sem dinheiro. Como é que é o seu trabalho? Eu trabalho por escala. E não estão pagando as escalas? Não, eles pagam. E o que aconteceu? Eu deixei de fazer as escalas, porque agora eu estou de tempo integral no ministério fulano de tal. O teu dinheiro está indo embora por aí. E agora? Como é que a gente escolhe uma igreja, hein? O que uma igreja tem que ter que nós possamos dizer? É uma igreja. Será que nós precisamos ter alguma coisa para saber identificar também o que é uma igreja? Só depende da igreja? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, mas antes eles anunciavam a palavra do Senhor somente aos... Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o... Você quer uma dica? Você que vai ver essa mensagem pelo Face, pelo YouTube, pelo Zap, qualquer que seja o meio, você quer uma dica do que é uma igreja? Procura ouvir o que é falado nessa igreja. É evangelho do Senhor Jesus? É concatenação tão somente humana? É discurso teológico? É discurso político? São palavras lindas, um arrazoado filosófico maravilhoso, mas de pouca aplicabilidade. Uma das nossas dificuldades em termos de procurar igreja ou de achar igreja, qual que é? É que nem nós sabemos o que efetivamente nós queremos. Você tem, por exemplo, igrejas cuja características são totalmente veterotestamentárias. Você tem que fazer sacrifícios, você tem que pagar votos, você tem que determinar agendas do seu dia. Qualquer coisa que você não cumprir, Deus tão somente faz o quê? Castiga. Tem igrejas que são tão somente plataforma filosófica, cujos indivíduos que lá orbitam tão somente utilizam a estrutura da igreja para quê? Para excelentes e maravilhosos discursos. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre quantas vezes o nome de Jesus é citado nos púlpitos. Uma pesquisa que tem mais de 5 anos. Pasmem, em mais de 70% das igrejas, as pessoas entravam e saíam e não ouviam do púlpito, da cátedra, o nome Jesus.
E por que que muitas vezes nós ficamos? Porque nem nós sabemos o que queremos. Que é uma igreja? Você quer uma igreja? Procure um ambiente onde você tem um anúncio do Evangelho, o anúncio de boas notícias. Mas boas notícias de quem? Papagaio de pirata do governo? Papagaio de pirata de discurso ideológico, político, filosófico? Não, é o Evangelho de Jesus. E como que esse Evangelho começa? Não temais, eis que eu vos trago uma boa notícia que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador que é Cristo Senhor. É daí que começa o Evangelho. Como é que o Evangelho começa? Arrependam-se, convertam-se, está próximo o reino dos céus. É aí que o Evangelho começa. Como que o Evangelho começa? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que o Evangelho começa? Reunindo grande multidão, assentou-se, e os seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é Evangelho. Por que que muitas vezes nos frustramos com igrejas? Porque procuramos igrejas que não pregam o Evangelho, e nem sabemos que o que nos leva a procurar uma igreja deve ser o quê? A proclamação das boas notícias que vêm de Jesus. Não o que eu quero, não o que eu acho que o universo necessita, mas eu preciso ouvir o que Jesus diz. A palavra do Senhor continua. Você quer uma igreja? Ou quer aprender a discernir o que é uma igreja? Verso 21, o que diz a palavra do Senhor? A mão do Senhor estava... Se você procura uma igreja, pergunta, você sabe identificar quando a mão do Senhor está em um ambiente? Se você não sabe identificar, como é que você vai conseguir discernir se aquele ambiente é uma igreja? O que é a mão do Senhor? Ah, todo mundo é legal lá naquele local. Todo mundo tem cara de anjo, todo mundo levita. Todo mundo é muito leve, ou todo mundo é muito grave. Você vê ali, você tem uma reverência. O que é a mão do Senhor? Vocês se lembram quando João Batista, ele manda perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias ou se eles haveriam de esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o Messias sim, e diz para João que eu estou chateado, que ele botou em dúvida o meu estado messiânico. Isso é inaceitável, até mesmo que nós somos parentes, nós somos compadres. Foi isso que Jesus respondeu? Qual foi a resposta de Jesus? Qual é a pergunta? O Senhor é mesmo Messias ou nós vamos esperar outro? Qual é a resposta de Jesus? Vocês vão dizer a João o seguinte: os cegos veem, os coxos, os pobres. Está sendo... Você quer saber se uma comunidade tem a mão do Senhor? Olha o que está acontecendo. Pessoas chegam com diversas necessidades e Deus está agindo. Há pessoas que chegam na comunidade totalmente cegas de si e aos poucos vão começando a enxergar a realidade pela ótica de Jesus. Há gente que está travada na existência e começa a caminhar porque tem se encontrado com Jesus. Os pobres conseguem receber a mesma mensagem que os ricos. Isso é mão do Senhor. Por que que nós muitas vezes não encontramos uma igreja? Porque nós não sabemos o que queremos ouvir. Também não sabemos o que devemos procurar. A palavra do Senhor ainda diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram a quem? Você quer uma terceira característica de uma igreja, que é um indicativo de saúde, por exemplo, no presbitério? Quantas conversões tem essa igreja? Quanta gente chega e diz: olha, conheci Jesus, quero fazer minha pública profissão de fé e meu batismo. Quantas pessoas?
Esse é um terceiro indicativo de saúde de uma comunidade cristã. Por quê? Porque você tem muitas vezes comunidades que elas não têm crescimento de igreja, elas têm multiplicação de membros. E conforme a membresia vai se multiplicando menos, vai fazendo menos filhos, aquela comunidade, a tendência é o quê? Diminuir. Mas não chegam pessoas que ouvem o Evangelho, percebem que a mão do Senhor está naquela comunidade, está sobre elas, e elas fazem o quê? Sua pública profissão de fé e batismo. Característica de uma igreja saudável é o que diz a Escritura. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Dificuldade nossa é que muitas vezes nós queremos uma igreja que satisfaça nossas necessidades. Evangelho ensina que uma característica de igreja saudável é um ambiente onde as pessoas se convertem, onde elas professam sua fé, onde elas são batizadas, onde elas se arrependem. A palavra do Senhor ainda diz, e uma coisa muito interessante, muito curiosa, que nós tivemos o prazer de experimentar esse ano, que foi, por exemplo, o batismo, a profissão de fé e o batismo da Helena. Uma coisa que eu acho que eu já compartilhei com a igreja, não estou lembrado, mas raramente eu faço apelos. Até, diga-se de passagem, tive uma experiência lá em Campos, quando eu não era nem seminarista, eu só sabia que ia ser pastor. Péssima com apelo. Camarada fez um apelo e aí botou o indivíduo que ouviu o apelo para fazer a oração. Ah, meu amigo, aí a oração, o indivíduo agradeceu a Deus, agradeceu a Jesus, agradeceu ao Batman, agradeceu pela prisão do Lex Luthor e por aí vai. 95 Campos dos Goitacazes. Mas ao longo de 2 semanas, uma coisa me incomodava dizendo o seguinte: vai ter que fazer apelo público. Tem que ter apelo público. E claro, não vou discutir com Deus. Mas ao mesmo tempo não vou dizer que estou todo alegre. Só fico na minha. No dia da recepção de membros, os membros são convidados, a gente conversa, faz o intrólito, e aí vem a pergunta: nós estamos fechando o ano com 15 novos membros, 10 por profissão de fé e batismo. Mais alguém deseja ser recebido? A Helena só bota o pescocinho assim para o lado de cada passadeira, levanta a mão. Eu falei: rapaz, não dá para brincar com esses troços? Não dá. Mas o que é isso? É profissão de fé e batismo. Mas muitas vezes, como tem acontecido nos Estados Unidos e Europa, o crescimento da igreja é pela multiplicação dos filhos dos membros. E vai decaindo. Homens em crise de terceira idade, que não sabem administrar sua velhice. Homens em crise de meia-idade, que se separam e não investem em seus filhos. O que acontece com a membresia dessa igreja? Acaba. Porque é óbvio. Os velhos não são referência. Os medalhões, cada um vai para um lado. A criançada, quem cuida? Acaba. Uma igreja saudável é uma igreja onde o evangelho que é anunciado é o do Senhor Jesus, onde a mão do Senhor está sobre eles, e muitos crendo se convertem ao Senhor. Mas olha o que acontece, verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Jerusalém. É a igreja onde você tem a nata, você tem os apóstolos, mas de repente Antioquia começa a ebulir, e todo mundo começa a chegar para Pedro, Tiago, João, e vai dizendo o quê? Vocês já ouviram falar de Antioquia? Vocês estão sabendo que está rolando um negócio lá? Cara, aquele negócio está bombando, aquela igreja está crescendo. Ó, eu não quero falar nada não, tá? Mas assim,
O pessoal está muito alegre lá. Vocês nunca foram lá? Vocês não vão descer do salto? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Manda um corregedor para ver o que é o que ali. Manda Barnabé, porque Barnabé que gosta dos gentios, é mais acostumado a povo, esse pessoal assim que a gente não tem muito contato, novas culturas. Manda Barnabé para lá. Barnabé, você vai? Já comigo. Tendo ele chegado e vendo o quê? Quarta característica de uma comunidade saudável. O que essa comunidade tem? Ela tem o quê? O que é graça de Deus? Graça é o quê? Favor imerecido. Favor não merecido. Um exemplo de graça de Deus no meio de uma comunidade. Não adianta só teologia, tem que ter aplicabilidade. Um exemplo da graça de Deus na comunidade. O que você falou? Oi? Conversão é um exemplo. Outro exemplo. Exemplo da graça de Deus. A conversão, ela age literalmente no novo convertido. Como que seria um exemplo da graça de Deus em quem já é veiaco na igreja? Quer ver um exemplo de graça de Deus na comunidade? Imagina o seguinte: você entra numa igreja, você entrou, aí você vai escolhendo o seu lugar no banco, aí você vê, quero longe do ar-condicionado, não quero pegar frio, não quero ressecar meu cabelo, deixa eu escolher um local legal. Aí você começa a andar, procurando um bom local para você sentar. Quem que você encontra sentado no banco? Puxa vida, rapaz, Sérgio Cabral. Aí você encontra o Sérgio Cabral, aí, bandido. O pessoal não viu que ele está aqui, daqui a pouco o pessoal vai dar um lincha nele, quer ver? Aí as pessoas entram, aí eu cumprimento, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, ô, paz do Senhor. Aí você, não, peraí, estão cumprimentando um homem desse? Não vale nada, rapaz, está mentindo que se converteu. Aí você vai procurando um bom lugar para sentar longe do Sérgio Cabral, afinal de contas não vale nada. Aí você chega em outro ambiente, você encontra quem? Você encontra o maníaco do parque. Aí você olha e diz, uma pessoa dessa não tem condições de estar num ambiente desse. Aí você vai para os fundos da igreja, porque dali, dependendo de como começar o culto, você já vai embora logo, sem constrangimento. Aí você chega nos fundos da igreja, você encontra quem? Saulo. Um cara que a Escritura diz que estava habituado a fazer o quê? Pegar as pessoas dentro de suas casas e mandar matar, porque não podia ter crente, não podia ter cristianismo. Que negócio de evangelho? O negócio é Torá, o negócio é a lei. Aí você encontra Saulo, assassino de crente, aonde? Sentado lá no cantinho, pedindo ao Senhor que o ilumine, para que ele possa ter uma boa prédica, para que as pessoas possam aprender o que é o quê? A graça de Deus. Graça é favor que não... Isso é graça. Graça não é você ver as pessoas se confraternizando. Graça é você ver o indivíduo que não valia nada ser resgatado do seu estado de pecado e as pessoas convergirem naturalmente com ele porque ele não merecia. Mas se ele está ali, é por causa da graça. Graça é quando eu entro em um ambiente e eu encontro pessoas as quais, no meu julgamento, à luz do que elas fizeram, mereceu a morte. Mas como é que elas estão? Elas estão intercedendo por missionários. Isso é graça. Favor que o indivíduo não merece. Por isso que é graça. E a palavra do Senhor diz que Barnabé, tendo chegado lá e vendo o quê? A graça de Deus.
Tem um monte de gente que era pipa voada, bicho solto, fio desencapado, com parafuso a menos, tudo 22. Como é que eles estão? Tranquilos. Esperando começar o culto, tá legal. Fizemos um trabalho de evangelização, uma bênção. Tá tudo bem, graças a Deus. Minha esposa tentou me matar, tentou me enforcar, graças a Deus não deu nada, refizemos o casamento, estamos bem demais, as crianças, graças a Deus, está tudo bem. Meu marido me traiu, mas graças a Deus perdoei, está tudo bem. Meu filho deu uma surra no pai, o pai ficou revoltado, veio com uma galera para pegar ele, mas a graça de Deus chegou e interviu. Hoje estão aqui, ó, um é presbítero, outro é missionário, está tudo bem. Aí, em um primeiro momento, você olha e diz, caramba, será que eu estou no lugar certo? Essa aqui é uma bomba prestes a explodir. Não, é o contrário. Não explodiu porque houve graça de Deus. Uma comunidade saudável é aquela onde as pessoas, elas são tratadas com favor que elas não merecem, por Deus. É aquela onde você vê pessoas as quais por você, meu amigo, você jogava do 29º andar. Mas você olha para aquelas pessoas e diz o quê? Tem mão do Senhor aqui. A palavra do Senhor ainda diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que ele fez? Ele fez o quê? Por quê? Por que ele se alegrou? Aí, primeiro, 4 características que a igreja deve ter. O evangelho, primeiro ela tem que anunciar o evangelho, boas notícias. E essas boas notícias são boas notícias acerca de quem? Senhor Jesus. Uma igreja, ela tem que ter sobre ela o quê? Tem que haver o quê também no meio da igreja? O quê? Conversão, verso 21. Amém? Verso 23. Esta igreja, quando o indivíduo chega, ele também deve enxergar o quê? Evangelho de Jesus, mão do Senhor, conversões e graça de Deus. Isso é o que a igreja tem que ter. Agora você quer saber o que você tem que ter? Perfeito, vamos lá? Primeira coisa que você tem que ter é o quê? Em vendo tudo que Deus faz, você tem que ter alegria. Alegria, alegria, meu amigo. Alegria. Meu amigo, os crentes, parece que domingo se transforma assim num dia de luto, de funeral. As famílias perderam aquilo que é uma tradição desde a época da Reforma. Na época da Reforma não tinha Bíblia impressa, os camponeses não sabiam ler, eram perseguidos, e gente do campo, homem e mulher, mudaram religiões de diversos países europeus. Por quê? Porque sabiam fazer o trabalho dentro de casa, meu amigo. Sabe como é que era? No sábado, aquele homem voltava do trabalho do campo e ele começava a preparar os seus filhos dizendo o quê? Amanhã o pastor vai pregar, vocês vão sentar nos primeiros bancos e vocês vão ouvir tudo o que ele falar porque papai vai cobrar. O piso da casa era igual ao piso, sabe de onde? Da igreja. Porque já que educação se aprendia em casa, quando chegasse na igreja, a criança já sabia que aquele ambiente era o quê? De reverência, igual se é em casa. E aí quando eles chegavam, na hora do almoço, na hora da janta, a oração qual que era? Senhor, dá-nos da tua palavra alimento para a vida amanhã. As crianças ouviam, tem que decorar, papai vai cobrar. Chegava o domingo, as crianças sentavam na frente, os adultos lá atrás. Esse homem do campo, o que ele fazia no domingo durante o culto? O que ele fazia? Apagava. Passou a semana toda no mato, caçando, serrando árvore, juntando coisa para o patrão. Ele apagava. Quem dizia para ele o que o pastor pregou? Os filhos. E durante o almoço ele tomava a lição do que o pastor pregou através dos filhos. E esse um culto, este um sermão,
pregada em um domingo, onde esse homem muitas vezes não conseguiu ouvir porque estava morto, apagado. Mas os filhos pincelavam o que o pastor pregou, era o que ecoava na mente dele a semana toda quando ele estava no mato. Domingo era o melhor dia das famílias. Nos nossos dias, domingo muitas vezes passa a ser o quê? Batalha campal. Para que lugar eu vou, que roupa eu visto, quem vai pregar, quem vai cantar, quem está lá, quem já chegou, quem não chegou, fulano faltou, era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo. O indivíduo já sai de casa sem gás e com raiva. Por que muitas vezes não conseguimos identificar uma comunidade saudável? Porque nós saímos de casa sem ter nem alegria. E se não há nem o júbilo de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu amigo, se dentro de ti já não há alegria de ir à casa do Senhor, o pessoal pode dar uma TV de plasma 4K. Você não diz que é a graça de Deus, você diz o quê? É um presente para me constranger. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração fizessem o quê? Se mantivessem em seus ministérios. Exortava a todos a que com firmeza de coração fizessem o quê? Aonde? Você consegue imaginar? Uma igreja que está lotada da graça de Deus, tem de tudo. Surge a figura icônica de Barnabé, e esse homem chega, abre um sorriso, se alegra, ele vai dizendo para cada um, sabe o quê? Fica firme, fica firme. Não, mas eu estou querendo morrer, fica firme. Não, eu estou querendo ir embora, fica firme. A mensagem que esse homem leva à igreja é que eles permaneçam aonde? No Senhor. Coisas que nós fazemos quando vamos a uma outra igreja. No que essa igreja me serve? Quais necessidades minhas serão atendidas nesta comunidade? A palavra do Senhor nos ensina que Barnabé chega em um ambiente e ele já leva consigo uma alegria, e quando vê a graça de Deus, ele espera que as pessoas permaneçam. Como que é a nossa verve hoje? Eu não sei. Tiago vai classificar isso de homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Tem ciclos, agora vai, agora não vai. Agora a minha vida vai melhorar, agora não vai melhorar. Agora a minha vida vai melhorar, agora não vai melhorar. Já pensou se cada membro de igreja, em todas as igrejas que existissem, qualquer pessoa que sentasse do lado, ela ouvisse de você, ou você ouvisse das pessoas o seguinte: permaneça no Senhor, permaneça no Senhor, permaneça no Senhor. Nos nossos dias, você senta do lado, o que você ouve? Você está bem? Que bom que você está bem. Eu não estou muito bem não, rapaz. Eu estou passando por algumas dificuldades, inclusive até se você sentir de Deus no coração o desejo de me abençoar, eu acho que é o seguinte, eu acho que muitas vezes na vida, essa questão do governo, essa crise política, esse livro que lançaram agora acerca do período Trump, não tem permanecer no Senhor. Só tem subjetividade, só isso. Você quer saber o que você tem que ter para reconhecer uma igreja como corpo de Cristo? A palavra do Senhor ainda diz: alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E por que ele se alegra? E por que ele insta que as pessoas permanecessem no Senhor? Por quê? Porque ele era homem o quê? Ele era homem? Ele era homem o quê? Pergunta que só você pode responder. Você é bom. Só você pode responder. Quem responder por você está mentindo. Porque ninguém pode responder essa pergunta se não for você. Você é bom. Porque, meu amigo, se você não for bom, nenhum ambiente te será bom.
É óbvio. Você pode estar em um excelente local, mas se você não for bom, você bota defeito em tudo, meu amigo. A questão não é o local, a questão é o que move você. Você é bom. Você é um indivíduo que você se vê carregado de bondade. Você é um indivíduo que se vê carregado de misericórdia. Você gosta de tratar as coisas com bondade, com gozo. Ou, na verdade, você olha um copo e você não diz se está meio cheio ou está meio vazio. Você se pergunta como é que uma pessoa deixa um copo com água, com o risco de dengue que nós temos hoje. É isso. Se você não for bom, nada te vai ser bom. Mas só você pode responder se tu é bom. Ninguém pode responder por você. Barnabé se alegrou muito, porque ele era um homem bom. E ele era cheio também do quê? E também de quê? E também de fé. Mas ele chega nessa igreja, e é lá que ele recebe o Espírito Santo? É lá que ele recebe a fé? E por que que você vem à igreja achando que é na igreja que você vai receber o Espírito Santo e vai receber fé? Frustrações com comunidades cristãs é porque nós não sabemos como discernir se são corpo de Cristo. E não sabemos discernir se o nosso estado é o estado de alguém que consegue enxergar um corpo de Cristo. Porque nós chegamos muitas vezes nas igrejas achando que aquelas igrejas nos darão o quê? Nos darão mais de Deus, nos darão mais do Espírito Santo. Já pensou se as pessoas do Novo Testamento entrassem em uma igreja com essas expectativas? Acabou. Você quer mais do Espírito Santo? É só você pedir ao Senhor sempre: venha mais sobre mim, Espírito Santo de Deus. Só isso. Você quer ter mais fé? É só você cada vez mais encarnar Jesus e enxergar a realidade com os olhos de Jesus. Rio de Janeiro? Claro que vai melhorar. Economia? Claro que vai melhorar. O mundo? Claro que vai melhorar. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu não tenho tempo a perder. Não dá para ficar se lamentando. Não dá para tratar a vida com subjetividade. Como é que você constrói um mundo melhor? Crendo que ele vai ficar melhor. Só isso. Porque se você não crê que vai ficar melhor, ele vai ficando bom e tu não percebe. Tu sempre vai achar que está ruim. Porque era homem bom, cheio do espírito e de fé. E muita gente fez o quê? Sua característica, quando você chega em um ambiente, quando você chega em uma igreja, a sua presença faz com que mais pessoas se unam ao Senhor? Só você pode responder. Seus filhos passaram a se unir mais ao Senhor? Mais gente passou a se unir ao Senhor, entenda, não é passou a frequentar a igreja que você frequenta, mas é unir-se ao Senhor. No seu ambiente de trabalho, as pessoas passaram a se unir ao Senhor. Não é vir à mesma igreja que você. Mas as pessoas começaram a perceber que elas necessitam de maior comunhão com Deus. Sua presença é relevante para aquelas pessoas, como alguém que consegue demonstrar a elas como é bom andar com Deus. Características da igreja: tem que anunciar o evangelho de Jesus, tem que ter a mão do Senhor, tem que haver conversões, tem que ter a graça de Deus. Nossas características: tem que me alegrar, meu amigo, tem que permanecer no Senhor, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser cheio de fé, e a minha presença deve fazer com que as pessoas cada vez mais tentem centralizar a sua existência no Senhor. A palavra do Senhor ainda diz: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de quem? O ambiente já era daquele jeito. Aí ele resolve pegar Saulo. Saulo está onde?
Está em Tarso. Quanto tempo faz entre a conversão de Saulo e ele chegar em Antioquia? Por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Saulo está lá em Tarso, na dele. E Barnabé, quando olha aquele ambiente, diz: encontrei uma igreja, onde um ex-assassino pode não apenas aprender do Senhor, mas pode ter comunhão. Encontrei um ambiente onde você não vai ser julgado. Encontrei um local onde tem gente que crê que conversão é troço sério. Encontrei um local, Saulo, tu vai descer comigo, nós vamos para Antioquia. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados o quê? Foram chamados pela primeira vez o quê? Por que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos? Por quê? Você tinha Barnabé, você tinha Saulo, você tem outras pessoas ali que são os líderes da comunidade, você tem Manaém, você tem Simão, você tem Níger, e você tem Barnabé, você tem Saulo. Eles não são chamados de barnabitas, saulistas, nigerianos, menaenses, eles são chamados de cristãos. Por quê? Porque a vida deles era enxergar a realidade e viver de acordo com a vida de quem? Você quer encontrar uma igreja? Você vai conseguir, desde que você busque viver como Jesus. Porque não dá para encontrar uma igreja sendo militante político, ideológico, religioso, teológico. Não dá. Você quer encontrar uma igreja? Você encontrará. Mas para encontrar essa comunidade, de saída, quem que você tem que ser? Alguém que as pessoas olhem e digam o quê? É crente. No sentido de quê? Vejo Cristo nele. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9, versos de 7 a 9, para nós encerrarmos. Lucas 9, de 7 a 9. Quando que isso pela primeira vez aconteceu? Se lembra dessa passagem? Lucas 9, de 7 a 9. Ora, o tetrarca Herodes valia R$1. Soube de tudo que se passava e ficou o quê? Tudo que se passava, tudo o quê? Ressurreição de filha de Jairo, cura de endemoniado Gerazeno, tempestade sendo acalmada, mulher aprendendo com Jesus, soube disso tudo. Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros começavam a falar, Elias apareceu. Outros diziam, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei cortar a cabeça de João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por... Lucas 9, de 1 a 6, verso 6 diz, então saindo... Os 12 percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. 12 homens saíram, pregaram o evangelho e curaram pessoas. Herodes se esforça para ver quantos homens? Quem? Por quê? Porque esses homens passaram a viver como Jesus determinava. Você quer encontrar uma comunidade que seja saudável no Evangelho? Se você não viver como Jesus, você nunca conseguirá discernir um corpo de Cristo. Porque o corpo não é seu, não é meu, ele é de Cristo. Se você não for igual a Cristo, como vai discernir o corpo de Cristo? É a mensagem do Evangelho. Características de uma comunidade, para nós encerrarmos, se você esqueceu, faltou copiar alguma, Atos capítulo 11, 19 a 26. Uma comunidade no verso 20, ela tem que anunciar boas novas. E que boas novas são essas? As de Jesus, sendo Ele Senhor.
Segundo, ela deve ter a mão do Senhor sobre elas. E onde nós vemos a mão do Senhor? Quando pessoas, elas são assistidas em necessidades e não fazem das necessidades seu estado de espírito. O cego deixa de ser cego, passa a ver. O coxo deixa de ser coxo, passa a andar. O pobre, ele não procura ser rico. Ele aprende que a verdadeira salvação está em conhecer o Evangelho. E é nisso que está seu gozo e seu prazer. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Uma igreja, corpo de Cristo, há conversões, há pública profissão de fé e são batizados. Tendo eles chegado, verso 23, e vendo a graça de Deus, quarta característica de uma comunidade saudável, é uma comunidade que tem a graça de Deus. Você olha pessoas e diz, essas pessoas não merecem estar aqui. E o que Deus diz? Elas não merecem, por isso que elas estão, porque se chama graça, é favor que não se merece. Você quer saber suas características para compreender o que é uma igreja, de acordo com Jesus? Vamos lá. Você vai para a igreja? Alegre seu coração. Porque se de você não sair a alegria de estar em um ambiente, esse ambiente nunca te fará bem. Alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração fizessem o quê? Permanecessem no... Qual o seu discurso quando as pessoas orbitam em torno de você? Firme no Senhor. Permanece no Senhor. Fala com o Senhor, ora ao Senhor, jejue ao Senhor, oferte ao Senhor, mas tudo gira em torno do Senhor. Terceira característica, para podermos discernir uma comunidade saudável, coisa que nós devemos ter, porque ele era homem. Se em você não houver bondade, qualquer ambiente para você será mau. Ainda que as pessoas lhe presenteiem, te marquem lugar, elas te deem tudo aquilo que elas entendem que é bom para você, se em você não houver bondade, o que você faz? Estão querendo me comprar, estão me julgando. Tem que ser bom, porque ele era homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e era cheio de quê? Ele não buscava naquela comunidade se tornar cheio do Espírito, pelo contrário, porque ele era cheio do Espírito Santo e tinha fé, ele conseguia discernir naquela comunidade as marcas de uma comunidade sadia. E muita gente se uniu ao verso de número 26, no final. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados uma igreja sadia, saudável, corpo de Cristo, é onde é aquela que as pessoas olham para a sua membresia e veem pessoas que buscam ser o quê? Iguais a Jesus. Dificuldade nossa é a nossa esquizofrenia gospel, amplificada à enésima potência pela TV Record. Dependendo da novela bíblica, eu sou personagem. Eu sou José, que meu irmão não transferiu 10 contos para minha conta, eu sou José. Estou em crise no casamento. Deus não me faz ser como Davi, porque hoje eu vi um episódio, Senhor, Davi está quase chegando em Batseba. Quanto suspense, mas eu já sei o final. Vai dar ruim. Dependendo da novela da Record, se o camarada está revitalizando o ambiente, Deus, eu me vejo como Moisés, guiando um povo que só murmura. Por que não reconhecemos uma igreja saudável? Porque nos identificamos com tudo, menos com Cristo. E tudo nasce de Cristo para Cristo. Amém, queridos?